Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, senhoras e senhores! Boa Ah, tarde! É uma grande tarde de sábado. Hoje está um friozinho. Você está pensando já em fazer um caldo, porque nada será melhor do que um caldo nesse friozinho. A não ser a entrevista de hoje, a entrevista de agora, com o nosso grande amigo Elias Blacklas. Boa tarde, Elias. boa tarde, Carlos Amorim, todos os telespectadores. E calorosa, né? Em alto astral. Opa, Vamos que vamos. Vamos que vamos. Que só não pode show de falhar. bola, show de bola. Hoje é um dia muito feliz para mim poder estar aqui com o Elias. Elias é um amigo de algumas décadas. Nós não vamos precisar quantas, mas algumas décadas. Nós vamos poder falar sobre isso daqui a pouco. Uhum. Mas o assunto que nos reúne aqui é um assunto muito importante, é um assunto muito sério, que infelizmente tem ocupado a mídia de uma forma que nós não gostaríamos, né? Que é a questão da. Você já deve ter visto esse slogan em algum lugar, né? Você que está nos assistindo. Vidas negras importam. O que está acontecendo? Por que, que a gente veio falar disso? Por que, que nós viemos aqui no meio da tarde do sábado para a gente poder conversar? De antemão, eu agradeço a disponibilidade do Elias para poder estar aqui fazendo essa prosa e deixar que o nosso convidado faça as honras, né, com as suas considerações iniciais, e na sequência eu já quero fazer algumas provocações aqui ao nosso debate. Com você o microfone, Elias. É isso. Eu estou me adaptando ainda com essa tecnologia aqui. Espero que o pessoal esteja vendo bem e ouvindo bem. Porque é importante, né? A gente pensar na comunicação até como uma forma de troca mesmo, né? É importante você me ouvir bem, eu te ouvir bem, saber o que eu quero realmente dizer. Mas já me apresentando, você já falou um pouquinho, mas eu sou Elias Black Luz, agora Black Luz, viu, Amorim? Mudou para Black Luz. Rapaz, que da hora. Sim, rola uma ressignificação também do nome e tal. E assim, eu sou filho de Maria Antônia da Silva Inácio, Vitor Inácio, meus pais são os meus mais velhos aqui, a minha conexão mais próxima com os meus antepassados, meus ancestrais aqui na Terra. E assim, eu valorizo muito essa questão de ancestralidade, que não dá para a gente falar de si mesmo, ou do que a gente é, ou do que a gente espera ser, que a gente espera da sociedade, sem falar assim da importância dos nossos mais velhos, né? Então, meus pais são esses. Eu sou pai da Emily, da Ariadna, da Moarinha, de 5 anos. E são meus tesouros. Minhas filhas são muito importantes para mim. E são três meninas, mulheres pretas, né? Então, a minha preocupação também em fazer ações com que o mundo seja mais com mais equidade, mais igualitário, para que elas tenham um lugar melhor para viver. Eu sou membro do Condecon, fui, né, durante mais de 10 anos. Trabalhei por muito tempo, assim, também nas ações sociais aqui do bairro, no centro comunitário. Tem alguns projetos sociais também ligado à questão de fortalecimento de vínculos, né? Isso no CRAS, CREA, Casa do Pão,
o Basquete Som, que é o evento que eu fazia aqui também. Eu simplesmente de LA, então sou sócio educador social, né? Mudou o termo agora. A gente, transformador, a gente está tentando ser, né? Sou músico, arranjador, sou membro também da Universal Zulu Nation e sou locutor também. Sou locutor, fiz o de curso técnico no Senac e isso é um pouquinho do que eu sou, né? Do que sou artista plástico. Gostei do artista plástico, cara. Você botou artista plástico lá. Foi legal porque eu não tinha me enxergado ainda como tal. Assim, eu sempre faço intuitivamente minhas coisas e assim eu percebo que tem uma escolta espiritual muito forte, assim. Tô querendo entender muitas coisas ainda que, que vem norteando minha vida, mas é importante, assim, tipo, a gente falar o que a gente quer, né? Eu, por muito tempo, eu falei, eu sou Elias, é isso aí, beleza. Então, ok. Mas é legal a gente reafirmar, né? Eu sou produtor também, produtor musical, sou produtor executivo, sou produtor de várias coisas que eu acredito, assim, que possam somar na vida das pessoas, pensar sempre num coletivo, né? Falei pra caralho, né? Não, mas nós estamos aqui é para te ouvir, cara. Que bom. Pode falar, pode falar. Não, show de bola. Cara, eu gostei. Vou te perguntar algumas coisas antes, e antes da gente entrar no assunto, você já introduziu. Eu te conheci como Elias. Isso, aliás. A gente se conheceu por 2003, 2004. Então você devia ter uns 16, 17 anos. Nossa. E pode crer. A gente chegou a fazer algumas viagens junto com o pessoal lá, junto com o B-Boy Dudu, Jequinha, outros manos, que a gente participou de vários eventos na região. Eu não lembro se você chegou aí em Ilha Solteira, mas eu lembro que a gente foi para Ribeirão Preto, Araraquara. A gente participou de naquela época lá, foi uma época muito ativa. Logo na sequência a gente montou a Casa do Estudante, né? Então foi É. nesse, foi nesse contexto que a gente se conheceu. E logo depois você gravou isso aqui, ó. Nossa! Caramba! Você pegou na Esse veia. aqui, esse aqui é fera, cara. A galera que tá vendo aí, olha o Elias novinho, ó. E Nossa! na época me chamou muita atenção da sua sensibilidade de trabalhar o seu nome, Elias, Sim. e você você já tinha feito uma ressignificação ali, né? Você ressignificou o seu nome para El-As. Eu achei, eu achei de uma sensibilidade muito grande na época, porque né, o Elias se torna o El-As, então, ou seja, você já tinha trazido uma roupagem. Sim. Depois disso, eu volto a falar desse disco daqui a pouco. Depois disso, você teve uma prosa com o Nelson Triunfo. E eu queria, inclusive, te perguntar se essa prosa foi lá em Araraquara, numa das vezes que a gente esteve lá, e o Nelson estava lá, o Nelson dançou e tal. E eu não sei se foi lá que vocês conversaram, ou se vocês fizeram o link ali, mantiveram o papo depois tal. Mas, pelo que você tinha contado na época, o Nelson tinha dado esse toque, falou, que, aliás, tem que ser Black Lass, cara. Você tem que. Gente, eu lembro. É porque ele fez assim com a mão e tipo, como assim. Uau, mano! É o bacana. Paizão, mestrão. Nossa, da hora. Conta um pouco disso aí, cara. Bom, Conta dessa então, história do nosso triunfo. foi muito importante essa nossa ida para Araraquara e a participação também no movimento estudantil.
a minha aproximação com os movimentos sociais, assim, dessa época. E sim, eu acho que aquela ocasião foi a primeira vez que eu tive contato com o Nelson. Só que daí eu comecei a visitar a casa de hip hop em Diadema, São Paulo, né? Show. Uhum. Comecinho de 2000 e tal, e lá em busca de conhecimento e tal, da origem do hip hop e tentando manter as raízes vivas e tal. E aí eu comecei a me aproximar mais do Nelson, do Nino King Brau, que são os principais nomes assim do hip hop no Brasil, né? Pode crer. Um dos precursores. E aí me aproximei mais do Nelson tal, e ele sempre, ô, man, sempre te vejo aí com esse violão aí nas costas. E aí, cara, você faz um som? Eu faço, cara. Aí lá na casa de hip hop, ó, tem um negócio aqui. Na casa de hip hop mesmo, eu já tirei uma onda, a gente tocou lá junto. E aí a gente virou brother, assim, de eu ir pra casa dele, assim, dormir lá. Até hoje, se precisar, eu tenho lugar para ficar na casa dele. E Nelson é o pai, cara. Então ele batizou com Black Lives. Né? E aí ficou, e aí durante muito tempo. Agora que eu ressignifiquei, trouxe para Black Luz, ainda dentro do que ele tinha falado, porque o Laz em inglês tem um sentido de pequeno, né? Menor, assim, algo. E eu trouxe para o Luz porque eu quero que o meu som seja isso. Leve luz para as pessoas, assim. E se você for ver no inglês, acabou soando mais como Last, né? Porque a galera estava em dúvida. Até hoje vai gerar um pouco de dúvida, mas como tinha um A, então se pronunciar Black Lass, né? Black Lass. E fica estranho, né? Porque, tipo, teve uma ocasião de o cara apresentar lá no Caipora com vocês, Black Lass. Aí, se você meio que tirar, assim, de se falar muito rápido, fica Black Ass. Tipo, em inglês é bunda preta. É, Eu amo, né? Mas tudo bem. Mas o foco aqui, cara, é a gente falar de um assunto mais sério, né? Mas eu pode queria crer. transpor um pouco também, porque é a minha válvula de escape, cara, desde sempre, assim. Eu posso ir falando? É uma pergunta, a gente pode ir trocando ideia? Não, eu só quis destacar isso, porque é o seguinte, ó, Ah, a sua música, desde lá de trás, assim como você e a forma como você se apresenta, passa por um processo constante de ressignificação, e isso é muito bacana. Então, eu quis destacar que esse movimento é perceptível desde do seu começo ali. O Pedro acabou de colocar ali para a gente um trecho de uma música sua, que por ah, acaso, que não por acaso é a primeira música do disco, de uns anos para cá. De uns anos para cá, muita coisa tem mudado. Preconceito ainda existe no país, é claro. Esse é show de bola. E sim, muita coisa, então, ou seja, tem quase 20 anos que você escreveu essa música. Então, é, de uns anos para cá, muita coisa mudou, mas muita coisa permaneceu, né? Então, o racismo permanece no Brasil, ele é o assunto da nossa prosa aqui. E eu queria saber de você, na verdade, você já ia falar sobre isso, eu só vou introduzir novamente a sua fala. tá. Por que que é pertinente hoje, por que que é pertinente hoje discutir a questão do racismo no Brasil? Queria te ouvir. Eu vou falar de forma bem simples, que Sim. eu poderia usar palavras mais, um vocabulário mais acadêmico, mas até eu tô me em algum momento da minha vida para fazer as músicas de uma forma simples que se uma senhora de 70 anos
mora na periferia ouvir, vai entender. Aham, E muito do José Lourenço, que também tem essa abordagem de falar de uma forma mais vista, mas aham. com coerência. Tá. O que eu acho que é importante a gente discutir e continuar discutindo, e por quê? É porque se a gente não falar nada, fica parecendo que tá tudo certo, saca? É, convivendo com algumas pessoas, inclusive eu tenho muitos amigos brancos, eu gosto dos. Eles são bons e legais. É, é, não, mas assim, eu conheci uma pessoa que ela falava que o racismo existe, cara, e a gente fica falando dele. Ou seja, a solução para eliminar o racismo do mundo, teoricamente, na cabeça dela, muitas pessoas, seria a gente parar de falar dele e deixaria de existir. Isso não é uma verdade, né? E não, não faz sentido. Essa é É, uma ideia meia Morgan Freeman, né? e É. inclusive as negras pensam assim, né? Porque a gente é muito condicionado, cara. A gente às vezes reproduz falas e atitudes sem entender a real intenção daquilo que fica, só reproduz. Então, às vezes a gente está fazendo a manutenção de um racismo estrutural, simplesmente, e não está parando para analisar por que eu faço isso, por que minha mãe fazia isso. Então, a gente parece chato falar de novo, pô, de novo. Não é chato, cara. É necessário, sabe? Necessário para a gente poder ressignificar nossas atitudes, poder reivindicar, poder interagir, interferir quando necessário, poder fiscalizar, né? E poder denunciar, cara. Denunciar, até pouco tempo atrás, muitos negros não tinham coragem de denunciar o racismo. E as leis ainda estão muito brandas, né? A mulher da Avon aí, que acabou de fazer uma patifaria aí que todo mundo cobriu, paga R$ 2.000 de fiança, né? E tá. Então, o endurecimento das leis contra o racismo seria fundamental. E, e assim, cara, deixar como um crime hediondo. E isso já tem sido hediondo há muito tempo e a gente não reconheceu isso, né? Se parecer que posso, é tipo uma pena leve, então você tira a importância de, de, de deixar o negócio com uma certa punição, né? É foda essa palavra punição. Mas, cara, a gente está buscando justiça aqui. Então, tem que ter a punição adequada. Eu Uhum. acho que é isso. Tem uma Não, show de pergunta aqui. bola. Quem tá... Não, show de bola. O que acontece muitas vezes é o seguinte, ó, eu não esqueço o dia, para mim é que assim, né, para o Brasil chegar nesse estado de coisas que ele está hoje, não foi do dia para a noite. Então, algumas coisas, algumas já eram perceptíveis há 5, 10 anos atrás, e nós não estávamos nos dando conta dessa escalada de intolerância. E eu lembro bem, eu estava dando aula num cursinho pré-vestibular, essa história que eu estou te contando tem uns 12 anos, mais ou menos. Pelo menos uns 10, não sei se chega a ter 12, uns 12, 11, 10 anos, no máximo. No mínimo, pelo menos 10 anos. E eu estava dando aula sobre a escravidão negra, então era uma aula de história do Brasil, falando da escravidão, falando do prejuízo para, para, para a nossa nação como um todo, né, que foi essa experiência tétrica, várias vezes secular, que foi a escravidão. Foi uma experiência que maculou.
a nossa nação, matou milhares de pessoas, destruiu o futuro de várias nações. Então, foi algo vergonhoso que só quem se beneficiou disso era quem fazia dinheiro naquela época, seja o tráfico negreiro, fosse as plantações, né, o plantation, que utilizava mão de obra escrava. E eu lembro que uma menina levantou e falou o seguinte, que eu estava dando muita ênfase na questão de que a escravidão foi um crime. A menina levantou e falou o seguinte, professor, quer dizer que eles não vieram por vontade própria? Aí eu falei, fiquei tão chocado com a pergunta da pessoa. Eu fiquei tão que eu não sabia o que responder, porque às vezes a gente tem a noção de que todo mundo pensa mais ou menos a mesma coisa, e não é. E aí eu fui explicar, e aí criou um debate na sala de aula, porque era um cursinho privado, era um cursinho particular, e não tinha um negro na sala. E aí a discussão foi indo e as pessoas foram falando o seguinte: poxa, mas professor, estava muito ruim lá na África. Foi bom eles terem vindo para cá, porque aqui eles tiveram a oportunidade de ter uma vida melhor. E aí eu tive que desconstruir esses conceitos, e a gente sabe que é difícil desconstruir conceito e tudo mais. Só que, por que eu estou trazendo isso? Porque com o avanço da internet, esse tipo de ideia foi se tornando cada vez mais comum. Então, a gente fala que tem que combater o racismo, a gente fala que precisa de igualdade, né, étnica na sociedade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Covid-19 e os dados são muito chocantes, eu separei alguns para a gente discutir aqui. Mas existe uma parcela da sociedade que sequer compreende que possui uma dívida histórica com o povo preto, que sequer entende que 400 anos de escravidão deixam marcas que não somem do dia para a noite. Então, de repente, a gente olha para a sociedade e não tem dimensão do tamanho do desafio que é hastear essa bandeira que nós estamos hasteando. Né? Então, muitas vezes, a pessoa ela não entende que existe racismo simplesmente porque ela veio de uma família que não trabalhou essas questões com ela frequenta uma escola que não trabalhou essas questões com ela, então ela até se dá o luxo de pensar que racismo não existe. Ora, não, com ela não deve existir, realmente. O tratamento que ela recebe da sociedade em geral não é um tratamento racista. Mas isso não significa que existe uma grande parcela da nossa sociedade, no Brasil e no mundo, marginalizada por conta do racismo estrutural e que isso tem que ser modificado. Se a gente não põe o dedo na ferida, o que acontece? As pessoas simplesmente não se dão conta do tamanho do problema e não vão lutar para poder modificar esse problema. É basicamente isso. Eu gostaria que você falasse mais um pouco. Como que o racismo, ele está no Brasil? Por quê? O Brasil é um país que até pouco tempo atrás se propagava esse mito, que na verdade é um falso mito, né, de ser um povo cordial, né, um povo cordial. E esse mito do povo cordial, ele está caindo por terra. Então, realmente, muitas pessoas dizem isso que nós estamos falando, que não existe racismo no Brasil. Agora, como que o racismo se faz presente no Brasil? Gostaria que você falasse disso para nós aqui. Por favor. Tá. A transmissão sua tá dando uns picozinhos assim de oscilação. Não sei se é só o meu aqui, mas na hora que você fala. Mas enfim, coisa que eu desse atenção. Às vezes pode ser minha internet também, ou a sua. Mas trazendo essa questão que você colocou, eu acho que
é importante salientar que sempre teve racismo. E a pergunta, talvez, a gente tem que fazer para si mesmo, para dentro de si, né? Como que se deu esse processo, né? E como que a gente está fazendo a manutenção disso? Eu acho que é através das piadinhas, assim, que parece inofensiva, mas que na verdade são ofensivas, sabe? As piadinhas, os comentários, frases, expressões, sabe? E se você não parar para analisar um contexto histórico, por exemplo, hoje eu vou na pracinha, assim, eu troco ideia com os moleques igual, assim, eu dançava break naquela época, e hoje tá numa pracinha da margem da sociedade, bebendo cachaça, carotinho, e às vezes eu paro, troco ideia, mas, tipo, eu já não chego, só troco ideia, já começa, falei, mano, que esse cara, por que eles chegaram até aqui, né? A falta de estrutura familiar, a falta de oportunidades e tudo mais. Então eu já começo a pensar em um contexto, não só chegar ali e trocar ideia, que é importante também. Você poder, por exemplo, você vê uma pessoa na rua que você vai dar uma atenção, perguntar o nome dela, por exemplo. É uma coisa simples, mas deixa a pessoa com o sentimento que ela importa. Né? A gente está falando de vidas negras importam para quem, né? Para quem que importa, e isso dá certo, esse movimento de ressignificação de valores, esse movimento de cura, esse movimento, né, de autocuidado que a gente precisa ter. Então, é muito pertinente a gente pensar em um contexto, né, e pensar em um coletivo. Essa pandemia está trazendo isso, né, cara? Você tem que sair na rua e pensar que você tem que usar máscara, não porque é extremamente necessário, senão você não entra no mercado. Você tem que usar máscara porque você sabe que vai proteger você e as pessoas, né, que ter contato com você. E eu acho que infelizmente está sendo assim também com o racismo. As pessoas precisam de uma lei mais branda, mais dura, menos branda, menos branca, que realmente obriga as pessoas, mas não precisaria da lei se tivesse consciência, não precisaria. Fala, mano, você é obrigado a usar máscara. Não, você não entra aqui. Tipo, a questão das cotas também eu acho muito importante, políticas afirmativas. E a gente for falar de cotas, fala, mano, isso acaba sendo um privilégio, uma esmola. Muitos brancos e até pessoas pretas também enxergam isso esmola, né? Bia Ferreira já deu a letra, cota não é esmola. A gente está tentando fazer uma reparação histórica. E se for falar de cotas, quem foram os primeiros a receber cotas no Brasil? Quem? Os brancos. Os vieram, né? Receberam terras, receberam, né, o trabalho que era nosso, só que em vez de poder assalariar o preto que foi escravizado, aí trouxeram os imigrantes, né, italianos, e isso ninguém questiona as cotas que receberam. Então, assim, políticas afirmativas, cara. Educação é o caminho, a gente pensar na economia. Eu acho que o Black Money não, a galera em França não entendeu ainda o que é Black Money, o conceito também de panafricanismo, tá ligado? Falta coerência, coesão, unidade, sabe? É tanto para os pretos entre si e os outros movimentos sociais das pessoas
individualmente, pensando mais coletivamente mesmo. E abrindo mão dos seus privilégios, né? É aí que tá. Às vezes as pessoas não querem abrir mão dos seus privilégios. Mas é Não, isso. não querem. Não querem. Bom, com relação às cotas para brancos, né, primeiramente, o, até a abolição dos escravos e muitos anos depois, existia cota no Brasil de 100% para branco. O que é cota de 100% para branco? Se existe uma proibição do negro frequentar a escola, significa que 100% das vagas ali são destinadas a pessoas brancas. Então, isso foi a regra na história do Brasil, algo que mudou apenas recentemente. Outras coisas que aconteceram lá atrás que ajudaram nesse abismo social que nós estamos hoje. Lei de Terras de 1850, que praticamente proibia, impedia que os negros libertos tivessem acesso a terras para poder plantar, para poder se organizar e viver, né? Então, nós poderíamos ficar falando aqui até amanhã em várias coisas que possibilitaram que a elite econômica brasileira hoje seja inteira branca, praticamente. E não por acaso, a maior parte da população marginalizada, a maior parte da população pobre, ela é negra. O que acontece aqui? Eu falei que ia trazer alguns dados. Antes de eu trazer esse dado aqui, vou te fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas é uma pergunta que serve para introdução, para que algumas pessoas possam entender melhor o que nós estamos falando. Eu perguntei sobre como é que é o racismo no Brasil, você trouxe a questão das piadas, que parecem inofensivas, mas não são. Agora vamos avançar. Racismo estrutural. A estrutura da sociedade brasileira, na sua opinião, ela é racista? Vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. O aparelho policial estatal. Então, as forças policiais, elas tratam da mesma forma o negro e o branco? Como é que é isso? Nós temos um exemplo nos Estados Unidos, recente. Né? Nós temos os exemplos do Rio de Janeiro, que são exemplos que têm aparecido nos noticiários recentemente. Eu não estou falando das pessoas, dos indivíduos, enquanto pessoas. Mas eu estou perguntando, a instituição, Polícia Militar, ela é racista? Sim, ela é racista. E Como eu é? sempre questionei isso em cada abordagem. A corporação em si, o modelo de polícia, né? A opressão, o lance de atirar primeiro, perguntar depois, você identificar na cor da pele algo suspeito, o cabelo, o jeito de andar, de se vestir. Isso é comportamento racista. Só que não há um tipo de trabalho dentro da corporação que reconheça isso e que tente mudar. Não se ouve falar de grandes intelectuais negros indo para palestra dentro da corporação. É, existe uma falta de sensibilidade se, se a abordagem. Eu não estou falando, porque daí os caras deixar tudo nos extremos, né? Mas a abordagem para uma pessoa branca é diferente de uma abordagem para uma pessoa negra. E a questão é que os pretos estavam morrendo, estão morrendo, até quando vão morrer pela violência racial. E por esse projeto, né, de eugenia,
e já tinha que ter caído por terra há muito tempo, de um poder de supremacia branca. Isso não existe, cara. A gente tem que valorizar as diferenças. Mas, infelizmente, são essas que eu estou falando que nos tornam únicos e especiais, lindos, maravilhosos, que para alguns é motivo de repúdio, de, sabe, para algumas pessoas, isso afasta, causa medo, e as pessoas também não conseguem entender que se a gente não parar agora, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente está muito introspectivo. Se a gente não parar agora para analisar e denunciar, continuar falando no nosso cotidiano, no nosso âmbito familiar, no grupo da família, continuar trazendo essa pauta para um lugar de discussão mais natural, sabe? Tipo, são pequenos atos mesmo, não são atitudes assim, tem que pôr no outdoor que os policiais são extremamente racistas. Mas, tipo, eu tenho amigos policiais. E quando os caras me vê, sabe que eu sou gente boa, tá ligado? Então, esse amigo meu, tipo, comentar com o cara lá tem dread e tal, é gente boa, o cara é trabalhador e tal, e a gente estudou junto, sei lá. E aí ele comentava, interessante que tem aquele outro cara lá de dread também, esse cara também deve ser gente boa, não deve ser bandido também não. Começar a mudar, e é interessante a gente poder ter essa ideia, porque eu falando vai ter uma recepção para um branco. Você falando para um branco é uma outra recepção. Então, é importante os brancos que tenham uma certa consciência continuarem fomentando isso. E quando se fala que a polícia é racista, ela é muito racista. Elas nos assassinam e trabalham para o genocídio do povo preto desde a época da monarquia. Né? É complicado você falar que não mas não quer discutir sobre, porque dá trabalho, porque vai mexer na ferida, que vai expor, né, toda a podridão de um sistema falido, uma falsa democracia racial. Eu te falei no começo e eu acho que minha válvula de escape ainda funciona de vez em quando, porque a primeira abordagem minha foi num momento de provocação, assim, que eu devia ter, sei lá, uns 11 anos, ou 10, talvez. Os caras passou por mim, né? Os pretinhos e tal, passou, os policiais, e ficou olhando e tal. Aí deram a volta no quarteirão, passaram de novo. Mano, o cara tá arrumando. E aí eu fiz um comentário em alto bom som. Lá vem os homens, tudo bem, depois vem as mulheres. Rapaz. Rapaz, o cara chegou já no esculacho. Chegou. Aí que você falou, não sei o quê, pá. Mão na cabeça, você. Era o pezinho que eles queriam, mas nunca achou, nunca vai achar nada. Porque a gente é correto, a gente tá para fazer um mundo melhor. A gente não tá aqui do lado do crime, do lado do assassinato, a gente tá aqui para trazer paz, amor, prosperidade, sabe? Então, esse foi um dos episódios, mas sempre que eu sofri uma abordagem policial, na hora que eu vi, eu estava fazendo algum tipo de ironia ou piada. Por exemplo,
Tem uma música minha aqui, Bola de Cristal. E aí eu tava falando com a minha filha essa semana e eu lembro que na composição, antes da composição da música, aconteceu esse episódio que eu vou falar aqui agora, que marcou para elas, assim. Então, eu tava parado numa esquina e aí os caras já... Eu tava brincando com minha filha, mas minha filha tinha até falado um pouco assim. E aí os caras chegam na truculência, né? Como sempre. Na cabeça e tal, não sei o quê. Eu falei, oi, mas por quê? Isso? Não, não, isso aí já faz uns 10 anos. Mas por quê? Tipo, eu tô com cara de suspeito, aconteceu algum crime, teve alguma denúncia, por que vocês estão me abordando dessa forma, com tanta truculência, com tanta violência e tal? Sou trabalhador, mas não tá escrito na sua testa que você é trabalhador, não sei o quê. Aí nisso o povo já foi saindo lá fora, tava tendo uma reunião familiar e tal, e minhas filhas chorando, sabe? É um cenário de terror mesmo. Eu não desejo para ninguém. Eu fico até emocionado, porque é muita injustiça que acontece, tá ligado? E aí a gente tem que questionar, assim. Eu falo, mano. E aí os caras com a arma na minha cabeça e eu batendo de frente mesmo, falando, não, eu sou trabalhador, eu não vou pôr a mão na cabeça. E já teve, e assim, e nessa hora também, eles falaram, o que você tem no bolso? Meio que na geral, assim, tal. Eu falei, então, aí tem um negócio aí que é um produto meio complicado de explicar. Tá num papelzinho branco, talvez seja ilícito. Eu chamo de mascar. Oh, shit. Aí, então, assim, na hora que eu vejo, eu tô fazendo um tipo de piada. Não sei se é muito... Eu não recomendo, tá, gente? Pessoas pretas estão me assistindo. Mas é uma das minhas atitudes. Eu lembro que quando uma dessas viagens para excursão de hip hop, teve uma abordagem que o cara me parou. Eu tava de bike, né? Atrasado, variar. Né? Melhorar isso aí, eu tenho que chegar mais no horário das coisas, porque de repente é uma atitude que reflete em todas as áreas da minha vida, né? Eu poderia estar lá na frente. Enfim, aí eu tava correndo de bicicleta para chegar no horário que a excursão estava saindo ali da estação, chegar com a mão ali para ir para a cidadezinha para a gente festejar, celebrar o hip hop, né? E aí os caras me abordaram, só que essa aí foi sem querer, mano. Os caras, onde você tá indo? Vai. Falei, pô, mano, com pressa. Não, para. Aí parei a bicicleta e os caras, o que é isso aí na sacola? Falei, não, é roupa, normal, então. Onde você tá indo? Falei, vou viajar, vou pra uma excursão de hip hop. Aí ele falou, você tem passagem? Aí eu falei, não, eu vou de excursão, não precisa passagem, não. Eu vou de excursão, que o pessoal do hip hop tá me esperando, não precisa passagem, não. Aí eu acho que o cara, ele deu um sorrisinho de canto, assim, tipo, mano. Ele achou engraçado também, assim. Mas, não, vai, segue seu caminho aí, os caras liberaram. Mas é isso, cara, as abordagens de uma forma geral, são muito truculentas e violentas. Eu posso cantar a música aqui rapidinho? Pode. Eu só quero dar um dado. Só quero dar um dado que endossa o que você falou. E aí você já vai pegar o violão. Aí, o pessoal que está assistindo, olha só que beleza, cara. Você foi convidado para uma entrevista e vai ganhar uma live com Elias. Olha que coisa louca. Mas calma lá. Elias, olha só.
São dados de 2018. 75% das pessoas que são vítimas de assassinato por policiais, então, ou seja, no Brasil, cada 100 pessoas que são mortas por policiais, 75 são negras. Então, são 3/4. Então, isso não é fantasia, nós não estamos inventando. Então, a cada 4 pessoas que morrem vítimas de violência policial, 3 são negras. Então, isso já é suficiente para a gente entender que alguma coisa não está legal e que precisa mudar. Só isso, fica à vontade. Sim. Tá. Eu vou pegar o violão ali. Eu tô segurando, desculpa dar uma tremidinha aí, viu, pessoal? Eu não tô nervoso, não. Tô calmo. Coelho. Vou deixar aqui. Mas já, ó. Bagunçou. Não, tranquilo. Show de bola. Olha lá, tem uma guitarra lá atrás, um baixo, um violão. Violão. Cara, a música tá em segundo plano agora. O plano principal da minha vida agora é sobreviver, né? Eu tô fazendo uns vasinhos, umas coisas, e o plano é sobreviver. Pode crer. Enquanto você afina, o Tony está aqui. Dos movimentos sociais. Um abraço, Tony, aí, representante também do MST, Gaviões. Importante, né, a luta das torcidas organizadas também, para ajudar no combate ao racismo. É muito legal esse... Bom, essa música chama... Depois o pessoal quiser dar uma conferida no meu canal, chama Bola de Cristal. O vídeo começa com aquela cena da mulher advogada preta sendo brutalmente abordada por policiais, seguranças ali, e ela gritando que só quer trabalhar. A gente quer o direito de ir e vir, como o primeiro artigo da Constituição, sem ser abordado de forma truculenta, sem ser alvejado, né, por balas perdidas, que sempre acham um corpo preto. A gente quer a liberdade de cantar, de dançar, de celebrar as nossas divindades, que não precisam ser as mesmas padrões de todos, sabe? Tudo tem um valor. O dia 3 de agosto de 2013 é o ano. Brasil não há preconceito, então meu tuta vai, passa um pano. Nível da minha preta, ali na Carlos de Vilhena. Todo mundo de boa, mas vai vendo, ó que cena. Menino, longe pra dentro, porque o tempo tá esfriando. São só mais 5 minutos, daqui a pouco então tamo entrando. Quando uma viatura, botando o banco, chegou derrapando, descosta em cima na parede, faz logo o que eu tô mandando. Calma, também não é assim, sou trabalhador e não bandido. Eu sou um pai de família, não queira me deixar constrangido.
Não posso ficar calado se eu estou certo e você me aponta um cano. Se fosse um fato isolado, mas é a 4ª vez esse ano. Filha querida, não chore, não aconteceu nada comigo. Papai trabalha e é músico, foi só um grande mal entendido. É a dor do dread, parece suspeito pra geral. Você está liberado, é que eu não tenho bala de cristal. Deixa os pretos honestos viver em paz. Os criminosos de verdade, vocês têm que correr atrás. Não cometo o mesmo erro de generalizar, mas alguma coisa na polícia tem que mudar. Deixa os pretos honestos viver em paz. Os criminosos de verdade, vocês têm que correr atrás. Não cometo o mesmo erro de generalizar, mas alguma coisa na polícia tem que mudar. Deixa os pretos honestos viver em paz. É isso. Show de bola, cara. Show de bola. Você falou algumas vezes. Mas, desculpa, eu me emocionei. Perdão, não, mas pode falar, Murilo. Todo mundo se emocionou, não foi só você, não. Show de bola. Você falou algumas vezes que a música é a forma que você tem de sistematizar esses sentimentos, né? E tudo isso que tem acontecido com você. E aí eu lembrei de uma frase desse disco aqui, de uma música que fala: o rap é meu consultório. Lembra? Como é que é? Desculpa. O rap é meu consultório. Ah, é? Que música que é? Aquela assim, é hora que dá uma quebrada. A melodia é assim. Sim. Está o povo pobre. Não lembro a letra. E aí dá uma quebrada e fala isso. O rap é meu consultório. E eu gosto muito dessa frase, justamente pelo seguinte: a arte ela tem essa capacidade de dialogar com as nossas questões internas. Então, a arte permite a fruição. Então, ela é uma linguagem que você, na sua angústia, na angústia de um acontecimento terrível, que foi o acontecimento que você descreveu, esse conhecimento que causa dor, você transforma essa dor em poesia e ela se transforma numa coisa boa para poder inspirar e orientar outras pessoas para que essa cena se torne cada vez menos comum entre nós, né? Então, ao colocar isso, ao afirmar que isso acontece, nós não estamos exatamente exaltando isso, a gente está contando que existe, não é uma imagem bonita de se ver, quando você chega e traz isso para as pessoas, é uma imagem ruim, um quadro terrível que pinta na cabeça das pessoas, só que este é o desafio. É isso que tem que ser mudado. Não adianta a gente fingir que isso não existe e tentar viver as nossas vidas, né? Bom, eu queria que você falasse um pouco de uma experiência que nós tivemos recentemente. Foi uma experiência que foi muito importante para mim, é sério. Ó, eu falo que é uma experiência que a gente teve recentemente, que foi importante para mim. Você dá risada, o que as pessoas vão pensar que eu estou falando aqui? Elas vão pensar que é outro assunto, cara. Ó, Tudo certo, então, é amor, tudo é amor. amor. Certinho. Com certeza. Mas essa experiência eu contei, inclusive em sala de aula, para algumas salas já, porque foi uma coisa que me chocou, fiquei chocado mesmo. Bom, contando para as pessoas aqui que estão nos ouvindo. O Coletivo da Cultura, nesse momento, está numa campanha para tentar sensibilizar o poder público para que o prefeito possa assinar o nosso projeto de lei de emergência cultural. E uma das ações que o coletivo fez foi criar um vídeo. Nós criamos um vídeo
e nós convidamos, assim, isso foi do dia para a noite, na verdade. A gente, no começo da pandemia, a gente ainda se reunia todo dia, a gente fazia reunião por Skype todo dia, Elias, coisa de doido. Hoje as reuniões é uma vez por semana só. Mas aí a gente pegou e falou, ó, vamos fazer um vídeo, e fizemos lá uma lista de artistas que a gente dialogava tal, para poder brevemente criar uma peça publicitária, já para o Fabrício fazer a edição e colocar no ar, no máximo em 3 dias. Era essa a nossa urgência. Um dos motivos da urgência é que iria trocar o secretário da Cultura. Era o Boni, depois agora, indicaram o William Matias agora recentemente, mas teve um delay aí de quase 2 meses entre um e outro. Mas a gente queria lançar essa peça publicitária ainda com aquele secretário. E nós fizemos lá, né, conseguimos, eu contei 48 artistas. A peça teve a fala de 48 artistas dizendo a frase, assina prefeito. E essa peça gerou um incômodo em algumas pessoas. Não estou nem falando de você. Você sabe disso. Depois a gente foi conversar e você me explicou o que aconteceu. Mas algumas pessoas fizeram crítica. A crítica foi a seguinte: não tem preto nesse vídeo. Aí minha primeira reação foi a seguinte, porque, é claro que tem. Tem o Moisés, tem o Fabrício, tem o Molusco. Eu lembro que eu falei 3 pessoas, essas 3. E aí as pessoas argumentavam, eu contra-argumentava e tal, aí a gente foi trocar uma ideia. Aí eu fui trocar uma ideia com o Elias, e essa conversa não foi como nós estamos tendo aqui agora, não foi por telefone, foi através de uma sequência de uns 15 áudios, de uns 20 minutos, pelo menos, cada um, e que me ajudou a entender algumas coisas. Quando eu falei para o Elias, falei, Elias, mas tem negros na peça. Existem pessoas negras lá. O que o Elias me falou? Falou assim, olha, Amorim, eu não vi nenhum preto retinto no vídeo de vocês. Não tem. Sim, tem pessoas pardas, talvez pessoas que se considerem negras, mas o conjunto da obra, a hora que você analisa aquela quantidade de artistas, o preto não está presente. Aí eu falei, eu vou assistir esse trem de novo. Eu peguei e vou assistir de novo. Eu vou assistir. Cara, aí eu comecei a assistir de novo o vídeo. As pessoas, assina prefeito. Aí eu fiquei chocado. Por quê? Porque aí eu entendi. Eu falei, cara, não tem mesmo. Não tem preto aqui, cara. E aí, por que eu fiquei chocado? Porque é o seguinte, no Brasil eu sou considerado branco. Claro que se eu for para a Europa, eles vão me chamar de latino, mulato, alguma coisa. Porque o branco lá é branco de verdade. O branco não tem esse nariz desse tamanho lá, né? Beleza. Mas no Brasil eu sou considerado branco. Beleza. E aí, o cara do Brasil que é branco, a menina no Brasil que é branca, ela não entende. Ele, no caso, as pessoas que são brancas, elas não entendem o que é o racismo na prática, nas coisas do cotidiano, no dia a dia. Então, foi essa conversa que a gente teve, Elias, eu já tive a oportunidade de te contar isso, mas essa conversa que a gente teve reorientou uma série de práticas nossas. Porque, de repente, a gente acha que é o seguinte, vamos juntar um monte de artista? Vamos, junta um monte de artista. É muito mais fácil juntar um monte de artista branco. Por quê? Porque nesse contexto de pandemia, você pega os artistas pretos, tem um monte deles que está sem celular, tem um monte deles que está sem internet, tem um monte deles que, enquanto a gente está fazendo entrevista aqui, o cara está trabalhando de iFood, entregando comida. Tem um monte deles que, nesse momento, não está com tanto problema por conta da estrutura da doença, né? Porque a Covid atinge muito mais o povo preto do que o povo branco.
Então, se a gente não faz um esforço, se as pessoas que, ao terem consciência desse problema estrutural, não fizerem um esforço Sim, para poder promover a igualdade na prática, não na teoria, porque eu nunca me considerei racista, e ninguém nunca me acusou de racista também. Só que eu percebi que faltava, com esse exemplo, eu percebi que faltava uma atitude nossa nesse sentido. Então essa conversa que a gente teve entendi. foi muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso e, se possível, trouxesse outros exemplos de como isso acontece no nosso dia a dia. Tá. É importante falar também do colorismo, né? Porque quanto mais retinto, mais preconceito a gente sofre. Então, quando eu te falei no amor mesmo, né? Que não adianta eu só criticar, apontar o dedo assim, daí é uma abordagem igual eu te falei da polícia. Uma abordagem que fere, se você não tiver discernimento, você não vai entender. Então é importante a gente chegar a saber usar palavras e o tom de voz de forma assertiva. Então, quando eu tento falar, repreender aqui, mas quando eu tento alertar uma pessoa, eu falo nesse tom de voz mesmo. Eu cantei, ele deu uma exaltada, porque às vezes é preciso também se mostrar que você também você é do amor, mas você é da justiça, você tem força, você é bonito, mas você tem força também. Então, quando eu te falo assim, Amorim, não tem pessoas pretas no vídeo, retinta, né? Muita gente nem sabe o que é retinta. É a pessoa mais preta mesmo, né? A questão de colorido, tem mais de 30 tons de pele preta no Brasil, por questão, né, da miscigenação e como se deu a construção racial do nosso país. Então, assim, é saber falar de uma forma, olha, é importante porque se não tiver pessoas retintas, às vezes a gente não vai se sentir realmente representado e tal. É assim como a gente também precisa se adaptar, porque a gente é muito machista, a gente é homofóbico, sabe? Então a gente tem que ficar o tempo todo se policiando, se organizando para não cometer e não reproduzir essas atitudes que só tende a realmente deixar nosso povo nas mazelas, à margem da sociedade e não traz progresso. Então, é importante a gente tentar identificar essas pequenas atitudes que a gente tem no dia a dia para ir corrigindo e não ficar só apontando e jogando pedra. Ah, você é racista. Não, ó, você reproduziu um ato racista. Não estou falando que você é extremamente racista, mas é importante você saber que se agindo dessa forma, falando dessa forma, você está fazendo manutenção de um racismo que já está em uma cota, né? E às vezes, se você não tomar uma atitude para mudar isso, então vai ficar difícil você evoluir. A gente está aqui para evoluir nessa terra. Então, é preciso as pessoas que alertam, é que nem a gente for falar da causa LGBT, eu não posso falar com propriedade, mas eu posso ser um parceiro, eu posso também denunciar atitudes de homofobia, eu posso e devo, né, ser solidário e trocar de igual mesmo, na bolinha do zóio mesmo, dar um abraço numa pessoa trans, falar que eu amo, sabe? Eu acho que é necessário a gente ressignificar muitas coisas aí. E nesse momento de pandemia é o momento ideal para a gente poder se internizar, fazer uma autoanálise e mudar essas atitudes aí, né? Show de bola. Foi Acho muito que é legal você isso. tocar na questão do colorismo, pelo seguinte, ó. A gente, antes de estar aqui ao vivo, a gente fez uma pesquisa de alguns dados para poder embasar a nossa discussão.
E aí, a questão dos dados da Covid-19. Então, nós pegamos o número de mortos, pegamos uma cidade como amostra, né? Porque a forma de computar, né, pelo governo federal está muito complicada. E então nós pegamos a capital de São Paulo capital, e existem os seguintes números aqui. A cada 100 mil habitantes, isso é uma morte para cada 100 mil habitantes. 9,6 pessoas são pretas de Covid-19, tá? 11, arredondando, 9 são brancas, 12 são pardas e quase 16 são negros. Então, olha só, é como se fosse uma escadinha. Então, na medida, você disse que são 30 tons de cor, né? Até chegar no preto retinto mesmo. Então, de acordo com esses dados aqui, quanto mais escura é a cor da pele, maior a chance dela vir a falecer por Covid. Nós não estamos falando aqui de questões genéticas, não. Nós estamos falando das questões práticas do dia a dia, da falta de assistência, não estamos falando de pobreza, nós estamos falando até mesmo do tratamento que essas pessoas possuem na rede de saúde. Então, o branco, ele não se dá conta do privilégio que ele tem, mas ele tem tudo a seu favor. Ele tem tudo a seu favor. E quanto mais preta a pessoa mais dificuldade estrutural ela encontra na sua vida. Né? Então, nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Para que isso possa ser combatido. Sim. Acho importante você salientar isso, e eu gostaria de um adendo, porque quando a gente fala desse vírus, não que ele é categórico e vai escolher mais pessoas pretas. É por causa das condições que as pessoas pretas se encontram, com falta de saneamento básico, a maioria delas, com falta de um mínimo, né, que a gente poderia estar falando de água encanada, né? Como que as pessoas às vezes tendem a achar que não é um negócio, um bicho de sete cabeças. Então, assim, hoje, por exemplo, a Bíblia foi substituída por WhatsApp, assim, muitas coisas que infelizmente está tudo relacionado. Não tem como você falar, eu não gosto de política. Então, não tem como você desvincular uma coisa da outra, porque está muito entrelaçado. É um projeto de anos e anos, de séculos, de empoderamento branco e de genocídio do povo preto. Quando você fala que os pretos estão morrendo, mas e o racismo ele é tão cruel, cara, tão cruel, que mesmo nas atitudes, nas ações que teriam que ser mais humanitárias, por exemplo, no cuidado mesmo, nas assistências hospitalares que as pessoas prestam, até aí o racismo ele é cruel, desleal, ele é mortal, letal. Por quê? A mulher preta ela sofre menos anestesia. Foi feito um dado, uma pesquisa e tipo é fato, cara. A mulher preta recebe menos anestesia para dar à luz. Olha só isso. Então assim, a mulher preta é forte, cara. A mulher preta é forte, mas a gente é ser humano como o outro, cara. A gente sofre a dor. Se você enfiar uma agulha no meu dedo, você vai sentir uma dor. Eu também vou sentir uma dor se uma agulha for enfiada no dedo. Mas, cara, a mulher sofre dor. Não é isso. A mulher é forte, ela tem que aguentar mais do que a branca, sabe? Então, até nisso, cara, a gente é prejudicado, porque daí você entra no sistema de saúde e lá está o racismo. A falta de cuidado
de algumas pessoas que nem te olham no olho quando te atende, sabe? E a intenção, a impressão que eu tenho às vezes que se o cara, se um médico mesmo for racista, eu conheço muitos médicos brancos bons, assim, amigos que eu toco também em casa deles. Mas se o cara for racista, mano, ele não vai se importar se um cara preto morrer. Alguns acham bom. E assim, o Emicida fala, cara, a gente tá querendo justiça. A sorte do branco não quer vingança. A gente quer justiça, equidade, igualdade de oportunidades. A gente não quer falar, a gente é igual, é todo mundo irmão, o sangue é vermelho. Não, a gente quer que as pessoas reconheçam que a gente tem as nossas diferenças, as nossas potencialidades, cada um tem as limitações, mas a gente quer equidade, a gente não quer vingança. Né? Muitos pretos estão se movimentando no movimento, alguns podem falar mais radical, extremista. E, cara, eu não posso tirar a razão deles, porque a reparação que a gente está querendo é social, né? Uma questão econômica, ascensão nas grandes empresas, nos lugares de fala, em todos os âmbitos, no Senado, que precisa de mais representatividade. E Érica Malunguinho para presidente, mano. É isso. É isso. A gente quer equidade. Show de bola, Érica cara. Malunguinho, procurem. Érica Malunguinho, procurem saber. Cara, show de bola. Show de bola. Elias, eu já vou encaminhando aqui para a nossa conclusão. Nós já tivemos aqui mais de 1h15 quase 1h15 de bate-papo. O tempo voou para mim aqui. Então, significa que aquilo que a gente está conversando é muito significativo. Então, eu gostaria, por fim, apenas de perguntar uma última coisa antes da gente encaminhar. Você falou dos movimentos que são mais violentos que estão acontecendo, né? Em particular, os que têm acontecido mais recentemente nos Estados Unidos, por conta da morte do Floyd, que foi assassinado, sufocado por um policial. E você esteve nos Estados Unidos recentemente, né? Você passou um tempo lá. E eu queria te perguntar o seguinte: é uma pergunta que, na verdade, eu faço para todo mundo que tem essa experiência de ficar um tempo fora do Brasil. Como é que você sentiu a questão do racismo na prática lá? É diferente de alguma forma? Porque, assim, a gente sabe que os Estados Unidos e o Brasil são dois países racistas. Por quê? Porque os dois tiveram a tradição escravocrata. Então, os dois países tiveram experiências muito ruins nesse sentido. Sim. Mas eu quero saber. Colonização, né? Oi? Colonização. Sim, por conta da nossa colonização e da escravidão que aconteceu aqui e lá. Mas eu quero saber se você sentiu algum tipo de diferença do racismo de lá com relação ao racismo daqui. E queria que você falasse um pouco disso. Tá. Eu tive a sorte de conseguir materializar um sonho. Eu tive a sorte de conseguir projetar na minha mente e trabalhar, cara. Tipo, não é só sorte. É 20% inspiração e 80% transpiração. E quando eu fui para a gringa, fiquei em Nova York, é um negócio que, como eu te falei, de primeiro eu tinha vergonha de falar, fui, sei lá,
mano, eu tenho que falar com orgulho, sabe? Eu já toquei no Sesc, através dessas músicas autorais. Então, é coisas que eu tenho que me orgulhar, sabe? Não por mim, é pelo que eu represento, tá ligado? Nos espaços. E incomode mesmo, não tem problema. Eu vinha para incomodar mesmo. E esse incômodo, às vezes a pessoa. Mas aí eu tenho que saber falar, porque às vezes vai incomodar de forma que parece ofensiva, mas não é. É no amor, na verdade. Mas a minha ida lá, cara, e a diferença, eu senti mais. Não de abordagem policial, porque eu não cheguei a ser abordado. Mas eu senti que a polícia lá é mais comunitária, mais bairral. Por exemplo, esse caso do George Floyd, não falo que foi uma exceção, porque não foi. Mas o sistema deles de combate à corrupção dentro da polícia, o jeito que foi enfrentado mesmo, né, já foi um grande avanço. Do Arson, que é o meu brother o branco, que me cedeu a casa para ficar na casa dele. Ele disse que foi na década no final de 70 para 80 ali que teve uma reforma na polícia e que os policiais, os bons policiais começaram a ser mais valorizados e reconhecidos até de forma poderosa quando eles denunciavam outros policiais corruptos e racistas e tudo mais. Imagina que legal a gente implementar isso aqui no Brasil. Ó, você, amiguinho PM, se você entregar seu amigo, você vai ter uma gratificação de R$ 5.000. Olha aí, não precisa mais fazer conchavos com os grandes traficantes. Olha aí, a oportunidade de você construir. Tô brincando, assim, mas é um negócio que funciona. As pessoas hoje, e sempre foi assim, é muito no interesse, é na conveniência, o que eu vou ganhar com isso, por que eu tenho que denunciar o ato de racismo, o que eu vou ganhar com isso? Não é da minha. O que isso vai impactar na minha vida? Cara, a gente está interligado. Por isso que eu falei, pensar a política de uma forma mais plural, né? Não só como um partido, mas como atitude, até de amor, é uma forma política, enfim. E eu senti também que lá os pretos são muito mais unidos. A questão não só Black Money, citei agora há pouco, mas empatia mesmo, assim. Era no olhar, assim, porque eu falo muito pouco inglês. No olhar, assim, eu me reconheci e cumprimentei vários irmãos, várias irmãs, sabe? Tipo, momentos difíceis que eu tinha um celularzinho velho. Primeiro dia já fui pro Harlem, né? Bairro preto de Nova York. Mano, primeiro dia fui sozinho. O Marcelo falou, mano, a chave tá aqui, vai lá. Fui. Peguei o metrô, cara, e fui. Aí meu celular bugou, velho. Bugou. E aí eu sem falar direito a língua. Apareceu uma irmã, cara, uma mulher preta que me ajudou. E não foi uma vez só, sabe? Tem esses anjos aí na vida. No busão, eu via. Cara, é muito louco. Eu via a proteção, assim, pretão, assim. Tinha um pretão que marcou muito. Ele tinha uma tatuagem de um HK, assim. Só que aí ele, tipo, ele tava protegendo uma senhorinha que acabou de entrar no ônibus. Ele fechou assim para ninguém sentar no lugar, pai, a senhorinha chegou, saiu e ela sentou, sabe? Tipo, coisas, ações simples. Conversei com muita gente, sempre eu welcome. Você é bem-vinda aqui no final. Tipo, mano, que da hora. Então, assim, eu me senti muito acolhido e não tive experiência ruim, assim, de racismo, né? Mas eu sigo a página chamada Black Man American, o Homem Preto
nos Estados Unidos que é bizarro, cara. É muito polarizado, assim, a questão. E o branco também lá, às vezes, é tirado. Ontem eu falei com um amigo meu que morou em Nova Orleans. Vinícius Milagre, o nome dele. Brancão, assim, grande, caucasiano. Tem cara daqueles caras skinhead mesmo, assim. Mano, eu mesmo, tipo, cheguei lá, mano, fui lá no Vinícius levar uma lembrança para ele. Eu tô fazendo paz, viu, gente? Compra aí. Economia Solidária. E aí esse mano tava lá. Caralho, mano, esse brancão aí parece aqueles malucos que, que gosta de pegar, bater nos pretos, mano. Demorou pra ele também. Aí você começa a conversar com o cara é, pô, sangue bom pra caralho. Essa mesma impressão que eu tive, falou que tava numa roda lá, trocando ideia, chegou uns pretão, cantão também, tá? Nem poucas ideias. Já chegou, já levantou ele assim, já eu, aí ele falou em português, o que você está arrumando? Aí os caras viram que ele falava português. Oh, Brasil! Ok, bunda! Mas assim, mano, é muito polarizado, né, mano? O preto tá tão certo, sim, literalmente, porque tá desde do movimento Black Panther, né? Estão se armando literalmente. Se amando e se armando. A gente fala aqui, mas fica muito superficial. Por exemplo, a gente podia juntar uma galera aí, derrubar algumas estátuas aqui, é um movimento legal de pessoas que foram racistas, donos de escravos e têm sua imagem endeusada. Ah, para que isso, né? Então, a gente está no movimento de mudança. Franca tem que acompanhar isso. Terra de Abdias do Nascimento, terra de Carlos de Assunção, né? Então, a gente tem que começar a enxergar os nossos ícones, os nossos verdadeiros heróis também. Acho que é isso. Show de bola, nossos griots. Excelente. Bom, Elias, ó, obrigado. Obrigado de verdade. A gente precisa, a gente precisa ter conversas como essa. E a iniciativa de te convidar para vir conversar. Nós temos, eu e você, a gente já conversou sobre isso outras vezes. E ao fazer isso, aqui na frente da câmera, ao fazer isso ao vivo para as pessoas, a gente espera que as pessoas também façam isso, também tenham essas conversas, porque eu ouvi uma frase uma vez sobre uma frase alegórica, tá? Então, me dá uma licença poética. Uma frase sobre o demônio. Certa vez disseram que a maior astúcia do demônio foi convencer as pessoas de que ele não existe. Eu peço licença para as pessoas que estudam teologia para poder adaptar essa frase para a nossa realidade aqui. A maior astúcia dos racistas foi convencer a população que racismo não existe. Então, nós precisamos falar sobre isso para poder desmistificar e combater. Se o problema não aparece, ele não vai ser combatido. Não tem como combater o inimigo invisível. Ele tem que aparecer para que possamos combater. Tá joia? É isso. Ó, Que bom, mais uma vez, obrigado. Pelo lugar. Sim, pode falhou aí a última coisa que você falou. Obrigado pelo espaço, lugar de fala. Eu assim, estou tentando sempre aprender e a gente aprende junto, né, cara? A gente aprende junto. Não adianta você achar que sabe alguma coisa, porque, cara, o tamanho do universo. E a gente é um universo de potencial. Destacar aqui que Irineu foi o. Você falou de licença poética aí, mas isso está na Bíblia. Irineu foi o cara que ajudou Jesus a levar a cruz. Irineu era etíope, tá?
E pensando de forma cristocêntrica, eu gosto de pensar que Irineu, ao carregar a cruz, o sangue dele se misturou com o de Jesus. Que, aliás, eu acho que Jesus... Acho não. Eu tenho na minha imagem um Jesus preto, né? E eu não tenho problema em acreditar que ele é branco. O problema está em as pessoas aceitar um Jesus preto. Isso muda tudo. Yuri Marçal, procurem saber também. Ele está fazendo um Jesus da quebrada lá. É da hora. Então, se o sangue se misturou, a descendência de Irineu tem o sangue de Jesus, mesmo se Jesus fosse branco. Eu gosto de pensar também que a gente contribuiu muito para a história da humanidade, a história civilizatória, de ciência, da matemática, filosofia. Eu sei disso, tem dados. E que a pessoa mais rica que pisou nessa terra era preta. Então, assim, a gente tem que parar de se diminuir. Eu falo agora para as pessoas pretas que estiverem assistindo. A gente tem um potencial, uma capacidade de fazer, de ser o que quiser, né? E as pessoas brancas que estão assistindo, peço que faça assim, como o Amorim fez, nos dê lugar de fala, nos dê oportunidade que a gente sabe fazer. A gente sempre foi muito caprichoso, talentoso, não só no esporte, não só na música, não só nas artes plásticas, enfim, na dança. A gente tem a capacidade de se reinventar, de se adaptar, de revolucionar, sabe? De trazer ferramentas emocionais para a gente criar um mundo mais plural, mais igualitário e menos racista, menos truculência da polícia, menos homofóbico, menos machista. E não podemos esquecer aqui, quando a gente fala de vidas negras, importam, dos nossos irmãos índios, que também estão passando por momentos muito difíceis, como se não bastasse o assassinato e a falta de demarcação. Agora a Covid também chegando em algumas aldeias, sabe? Essas vidas importam. Assim, a hashtag Vidas Negras importa. Tá na moda, não é para ser moda. O negócio é para se tornar uma vivência diária. A gente tem que começar a perceber os nossos gatilhos de racismo, nossos gatilhos de machismo, de homofobismo. Então, ressignificar a nossa história, ressignificar o nosso povo. O Brasil é lindo, né? A gente precisa só melhorar essas questões aí. Show de bola. Elias, sem palavras, brigadão, viu? Ó, Obrigado tamo junto. aqui pelo Pedro, o pessoal que assistiu. Peço desculpa, às vezes não consegui comentar os comentários aqui. Eu fiquei focado e tentando equilibrar aqui a câmera, me adaptando aqui com esse aplicativo. Mas espero ter trazido luz de alguma forma. Espero que tenha outras oportunidades, que a gente possa trazer mais, principalmente as mulheres pretas, no protagonismo aí, né? É isso. Show de bola. Elias, obrigado. Gratidão, de verdade. Vamos que vamos. Pessoal, boa tarde. Tamo junto. Tenham todo mundo uma excelente noite de sábado e um excelente domingo também. Fechou? Noite a todos. Vidas negras importam. Com certeza. Vamos que vamos. Valeu! Valeu, meu irmão. Abraço.